paz do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 32, o Senhor Jesus ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E por que ele disse isso? Essa advertência que ele fez para os seus discípulos. Nós sabemos que havia um juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e havia ali dentro um justo, um servo de Deus chamado Ló e toda a sua família. Como Deus não executaria juízo sobre ímpios e justos, na mesma medida, o Senhor lhe dá uma oportunidade a Ló que saísse da cidade juntamente com os seus. Ló sai com as suas filhas, com a sua esposa, mas havia uma recomendação, que não se olhasse para trás, mas tão somente corressem, fugindo da cidade. Porém a mulher de Ló olha para trás e o juízo de Deus se estende sobre ela e ela se torna uma estátua de sal. Deus tinha dado duas recomendações: corram da cidade e não olhem para trás. Talvez não seja tão simples entender a cabeça daquela mulher e o porquê que ela olhou para trás, e também entender o porquê Deus deu essa determinação de não olhar para trás. Aquele lugar de onde eles tinham saído representava para ela, representava para eles o passado, a vida que eles tiveram, todas as experiências que eles viveram ali. Eles não poderiam ter mais saudade daquilo, eles não poderiam mais se voltar para aquilo. Olhar para trás é olhar para o passado, é olhar para tudo aquilo que foi e que não será mais. O que o Senhor queria naquele momento, orientando que eles não olhassem, era um total desprendimento, que eles não tivessem saudade. Os irmãos, nós na nossa jornada como servos, e aqui eu não estou falando de deserto, de restauração só, estou falando da nossa vida como cristão, nós não podemos nos voltar para o mundo, para as coisas de onde nós fomos retirados. O mundo, o pecado, o passado, as coisas que vivíamos, que fazíamos, que pensávamos, isso tudo ficou para trás. Deve ficar para trás. John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Deus tinha uma nova etapa para Ló e a sua esposa, e as suas filhas, a sua família, mas a esposa de Ló ainda estava presa no passado. Muitos talvez estejam presos no passado, quer sejam as coisas ruins do passado ou até mesmo as boas. Isso pode nos prender. Ter saudade do mundo, ter saudade do pecado, ter saudade da nossa vida como era, sem Deus, antes do deserto, assim. E agora sim eu vou falar sobre a questão do deserto, porque antes do deserto nós estávamos longe do Senhor, e ter saudade disso é querer voltar para o lugar de onde Deus nos tirou. No seu discurso, Estevão diz que aquela geração que morreu no deserto, saindo do Egito, morreu no deserto porque tiveram saudades do Egito. Eles saíram do Egito, mas o coração deles voltou. Foi exatamente isso que Estevão disse. O coração deles voltou para o Egito. Então eles voltaram no coração. Algumas pessoas estão presas no passado por conta de alguma coisa que fez, se sentindo culpadas ainda, não conseguem largar, não conseguem entender que o Senhor ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele nos justifica. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, diz a palavra. Paulo também afirma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele diz que o Senhor ele nos lava com seu sangue e nos justifica. Nós somos justificados, somos absolvidos de tudo aquilo que fizemos. O mesmo Paulo diz em uma das suas cartas: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Tem que esquecer. Se Paulo não esquecesse a culpa, se ele não esquecesse as atitudes dele como um perseguidor da igreja, ele não poderia viver uma vida de perseguido por conta do Evangelho. Ele não poderia viver aquilo que era o projeto de Deus para a vida dele, ao qual Deus chamou, que era ser um apóstolo do Senhor. O passado é uma âncora, nos amarra, nos prende. Eu tenho as minhas recordações que eu devo esquecer. Todos nós temos uma ou outra coisa que pode querer nos fazer olhar para trás e nos tornar uma estátua de sal. Por que uma estátua de sal? Porque ela ficou parada ali, né? Ela não conseguiu ir adiante. Ela não pôde viver o novo que Deus entregou para o seu marido e suas filhas, porque ela ficou parada no passado. Talvez hoje você esteja parado e parada no passado. Ah, Alan, como eu faço para sair do passado? Como eu faço para esquecer? Se eu não consigo. É como eu sempre digo, o que nós conseguimos fazer, nós devemos fazer. O que nós não conseguimos, nós oramos pedindo ao Senhor que o faça. Deixa esse passado para trás, vamos deixar. Eu também tenho que deixar muita coisa para trás. Quem tem que ficar para trás é o passado e não a gente olhando para ele. Devemos prosseguir no Senhor, firmes, confiantes, sabendo que Ele tem preparado algo muito melhor para nós, agora e no futuro. A paz seja Jesus, irmãos.